Olá, muito bom dia a você que acompanha a partir de agora mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. E hoje o nosso convidado é o consultor de empresas e especialista em gerações, Sidney Oliveira, que recentemente lançou o livro Geração Y, Ser Potencial ou Ser Talento? Faça por merecer, lançado pela editora Intergrare. E na realidade é mais um capítulo deste livro ou dessa história, já que o Sidney Oliveira também lançou no ano passado o nascimento de uma nova versão de Líderes, Geração Y, que é o assunto da nossa conversa hoje. Sidney, muito bom dia. Bom dia, Milton, tudo bem? Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Sidney, as empresas brasileiras já estão sob o domínio da Geração Y? Eu diria que sim, e crescendo. Na realidade, hoje nós estamos falando de 45% a 50% dos funcionários das empresas já estão chegando a esse patamar. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas muito jovens chegando nas empresas, pessoas jovens assumindo a liderança das empresas. Então, assim, as empresas já descobriram que a geração Y chegou, e ela chegou com muita força. E elas estão sendo influenciadas por essa geração Y? É possível identificar mudanças dentro das corporações em função disso? As empresas elas estão percebendo que existe uma influência, existem novas expectativas, existem novos desejos dos jovens, existem novos comportamentos, nova velocidade, novo ritmo, a tecnologia invade a empresa, o jovem acaba quebrando alguns paradigmas com relação ao trabalho, porque ele não vê problema nenhum em levar parte do trabalho da empresa para casa. Na realidade, não é nem para casa, para a realidade de vida dele. Ele leva através do celular, ele leva através do e-mail, da rede social, quer dizer, ele acaba fazendo com que a vida no trabalho seja um pouco mais integrada com a vida pessoal dele. E isso mexe um pouco com a realidade nas empresas. Elas não estavam tão preparadas para essa nova dinâmica de trabalho. Aliás, essa é uma questão interessante. Quer dizer, o mundo corporativo estava mais bem preparado do que os jovens para entrarem nesse mercado, ou os jovens que estão chegando no mercado estão mais bem preparados do que o mundo corporativo para recebê-los? Acho que a gente tem que responder em duas partes. Os jovens eles estão mais informados, mais preparados tecnicamente. Ou dizer que na teoria os jovens estão muito mais bem preparados do que os jovens de outras gerações quando entraram no mercado de trabalho. Então esse é um primeiro cenário. Nós estamos com jovens muito qualificados. Hoje a exigência profissional em cima dos jovens pensando em jovens que já têm um curso superior, se possível que já dominem um idioma, principalmente o inglês. Se ele puder, o jovem que as empresas buscam, ele precisa ter experiência no exterior, se puder. Então assim, existe uma pressão maior para que o jovem entre no mercado de trabalho com mais qualificação. Não quer dizer que isso transforme ele num profissional completo, porque tem a falta da experiência. E isso joga também um outro cenário que as empresas não haviam considerado. O que acontece? O jovem de 30 anos atrás, tecnicamente ele deveria estar agora diminuindo a sua atividade, ou pelo menos as suas expectativas profissionais, ele deveria estar cansando, desligando um pouco as turbinas e se preparando para o período de aposentadoria. Esses jovens que hoje estão na casa de 45, 50, 55 anos, perceberam que tem muita vontade de trabalhar, tem muita perspectiva de vida e, na realidade, a expectativa de vida cresceu bastante. Então, isso altera também a expectativa desse profissional, que era o jovem da geração anterior que entrou há 25, 30 anos atrás e agora ele não se aposenta. Ele não tem a expectativa de se aposentar tão rápido, ele vai procurar alternativas para continuar produtivo no trabalho. Então a gente vê pessoas mais veteranas voltando para a faculdade, fazendo o seu MBA, fazendo cursos de qualificação, procurando uma segunda, uma terceira carreira na vida para se manter ativo no mercado de trabalho. E o jovem da geração Y, que chega com toda essa energia, ele está encontrando esse veterano, que é na realidade um jovem mais experiente, mais qualificado também, e que já conhece o mundo corporativo. Esse jovem que está entrando agora não conhece, ele esteve no mundo acadêmico até pouco tempo atrás e agora que ele começa a perceber que o mundo corporativo é um pouco diferente do que é aquilo que ele vivia na faculdade. O desafio para as corporações será fazer que essas gerações, diferentes gerações, consigam conviver no mesmo ambiente?
Esse é um grande desafio nas corporações, porque se ela não lida muito bem com isso, o que acaba acontecendo é que o conhecimento tácito, a experiência que está na mão dos veteranos e que necessita passar para os mais jovens, ele acaba não fluindo. Então o veterano mantém a sua juventude, quer dizer, ele mantém a sua produtividade, ele vai dando conta do recado e não passa para o mais jovem a sua experiência, a sua expertise. Na realidade, ele nem passa a oportunidade para o jovem se expor à experiência. O jovem, por sua vez, acaba se desmotivando também com esse cenário e ele acaba se tornando uma pessoa mais superficial nas empresas, no seu relacionamento corporativo com a própria empresa. Ele acaba trocando de emprego com muito mais intensidade, com muito mais facilidade. Hoje as empresas percebem que isso realmente é um custo que antigamente era mais fácil de dimensionar, até porque nós não tínhamos pleno emprego no Brasil, e hoje a gente começa a perceber que a empresa se prepara para um cenário novo de toda a realidade de empregos que existia até então. Sidney Oliveira, e qual é o grande desafio desta geração Y entrando nestas corporações? Bom, eu tenho que separar também entre os jovens de verdade e os jovens há mais tempo. O jovem de verdade, quer dizer, o jovem que hoje está na casa dos 18 aos 25 anos, 26 anos de idade, ele tem um grande desafio que é conquistar o veterano. É conquistar a experiência que o veterano já possui. Então ele precisa se expor a esses desafios, ele tem que começar a correr um pouco mais de risco do que ele está acostumado, ele tem que prestar atenção nas falhas que ele vai cometer, não ter medo da falha, ele precisa entender que a falha faz parte do processo de crescimento dele, do processo de amadurecimento, que na realidade é o que as empresas, os gestores esperam desse jovem. Então esse jovem precisa começar a se expor mais. Eu uso a figura de voo, ele precisa abrir as asas dele, ele está se preparando muito para voar, está na hora de ele começar a alçar alguns voos. Vai ter falhas nesses voos? Vai ter falha, mas ele precisa realmente encarar esse desafio, né? Antes de nós entrarmos na outra faixa etária, você falou aqui dos 18 aos 25. Sim. Me chama a atenção o seguinte, a ideia que se tem do jovem é que ele é um aventureiro, ele está pronto para qualquer experiência, para se expor, para errar inclusive. Você está dizendo que este jovem da geração Y não está pronto para o erro? Não, ele não lida muito bem com a falha. Ele, desde criança, ele vem sendo preparado para ser vitorioso, para ser um sucesso. Ele vem sendo estimulado a ganhar mais qualificações para ele ser sucesso, enquanto que as falhas nunca foram muito entendidas. Esse jovem ele nunca fez um grande esforço para aprender com as próprias falhas. Ele foi punido pela falha, mas a punição sozinha não leva ao crescimento. Então esse jovem aprendeu a escapar da falha. Ele aprendeu a fazer boas dinâmicas de grupo, ele aprendeu a fazer bom trabalho na hora de fazer uma conversa, ele sabe que tem que trabalhar em equipe, ele sabe que precisa falar algumas palavras bonitas quando ele está diante do gestor. Então ele fala, eu sou uma pessoa muito proativa, eu gosto de desafios. Então ele aprendeu muito bem o discurso que não leve para a falha. Só que no dia a dia as coisas acontecem de uma outra forma. Jovem vai entrar numa empresa, ele vai encontrar um chefe muitas vezes num outro ritmo, ele vai encontrar um chefe que nem sempre está muito plugado, muito conectado à tecnologia atual, e um chefe que muitas vezes vai ser, na visão dele, um chefe que não vai dar toda a oportunidade. Ele precisa conquistar esse chefe, ele precisa conquistar a experiência, na realidade ele precisa conquistar a confiança desse chefe para ele expor toda essa qualificação dele. E eu vejo que muitas vezes o jovem ele tem abandonado o desafio. Meu chefe não me entende, meu chefe não dá oportunidade. E ele assim, com 3 meses, 6 meses, ele abandona a empresa. Ele fez um empenho danado para conseguir aquele emprego. De repente ele entra na empresa, com 3, 6 meses ele fala, olha, já vi todos os desafios que eu tinha aqui, já estou satisfeito porque eu não consegui fazer o que eu queria, não virei chefe rápido, não virei gerente. E esse jovem tem que entender que na realidade não é muito pela qualificação de cargo que ele vai conseguir. Ele precisa de realmente mostrar que ele veio, entregar-se num projeto e terminar o projeto. E assim, hoje o que a gente tem visto, projetos de curto prazo, o jovem entra, 3 meses, 6 meses ele troca de emprego.
esse processo é uma armadilha que ele está entrando. Na estratégia de vida dele, isso vai contar para ele de forma negativa. Porque cada vez que ele troca de emprego, ele adquire novamente, no novo cenário, uma nova realidade. Ele era novato no primeiro emprego dele, como novato não recebia todos os desafios, aí ele ficou bravo com o chefe, ou ele não gostou muito da realidade da empresa, ou sei lá, ele não se adequou corretamente, troca de emprego. No novo emprego, ele continua novato, ou seja, não vai receber os grandes desafios, não vai ser exposto a grandes processos que poderiam levar à falha, e ele continua novato, aí ele troca de emprego de novo, volta a ser novato. Quer dizer, esse jovem está muito novato o tempo todo, quer dizer, ele passa por várias experiências, mantém-se como novato e reclama de não receber os grandes desafios. Então, meu recado para o mais jovem hoje é o seguinte: aguenta um pouco. Todo mundo que cresceu passou por algum desafio mais difícil, aguentou um pouco mais, porque aí começa o aprendizado, começa o processo de maturidade. De que maneira esse jovem não ter jogado futebol, aquela peladinha na rua, influenciou o comportamento dele? Você sabe que ele não jogar o futebol deu duas deficiências para esse jovem. Primeiro, porque aquela pelada na rua que a gente fazia, rua de cima contra a rua de baixo, a turma de cá contra de lá, sempre acontece a perda. Quer dizer, você jogou futebol e aí o seu time perdeu. Ah, mas a gente pode começar de novo e jogar novamente. Mas aquele lá você perdeu. Quer dizer, esse senso de que você tinha uma perda e tinha que aprender uma nova estratégia, uma nova realidade, é muito importante. Esse jovem não teve tanta exposição a esse tipo de experiência. A gente está falando de futebol, mas são várias experiências infantis que formam. Uma outra coisa que faltou para o jovem de hoje é que nessa mesma experiência, essa criança era obrigada a assumir postura de liderança. E ele tinha que ser líder no time, mesmo que seja circunstancialmente, por uma circunstância pequena, ele teria que ser líder. E ele não foi líder, por quê? Porque ele nunca tinha o time, nesses últimos anos ele ficou muito mais em casa, assistindo televisão, jogando sim, mas jogando videogame. E o videogame, essencialmente, ele é um jogo individual, mais do que o jogo coletivo, quer dizer, ele não tem que lidar muito com as personalidades de outras pessoas, ele não precisou liderar outras pessoas e levar as pancadas que a gente leva quando a gente tenta conduzir uma pessoa. Então, esse jovem chega não muito instrumentalizado nessas relações muito clássicas, conhecidas, que é muito parecida com o mundo corporativo, que são as relações de trabalho coletivo, que é diferente de um outro conceito que vem surgindo mais agora, que é o trabalho colaborativo, que parece a mesma coisa, não é. O trabalho colaborativo permite a individualidade. O coletivo nem sempre permite essa individualidade, né? Sidney Oliveira, agora há pouco você falou para nós o seguinte, que muitas vezes as empresas exigem deste jovem que chega no mercado de trabalho não apenas o conhecimento de uma língua estrangeira, mas a experiência no exterior. Por que ele precisa ter essa experiência no exterior, se hoje o exterior está na tela do computador dele? Você vê que nós estamos vivendo um mundo cada vez mais globalizado e as realidades das grandes empresas, principalmente, é que você tem realidades em vários países, quer dizer, isso mesmo para o Brasil. Quer dizer, nós estamos assistindo uma coisa que foi profetizada há 30 anos atrás, quer dizer, os veteranos de hoje estão conseguindo realizar essa globalização e esse jovem ele precisa realmente ter um pouco da experiência no exterior, não tanto pela experiência no exterior só, por dizer estou no país A ou no B, mas sim pelo jovem ter buscado essa independência, ele ter buscado essa independência, principalmente da convivência dos pais. O jovem que vai para o exterior, ele não vai protegido por todo esse cenário de aquário que ele ficou instalado aqui, onde os pais conseguem sustentar ele dentro de casa, manter ele numa situação, não é de controle, mas uma situação mais protegida de toda essa realidade. Então, quando você olha um jovem que foi para o exterior, lógico que tem situações, porque tem gente que vai para o exterior apenas a passeio, mas tem muito jovem se qualificando para ir trabalhar no exterior, mesmo em trabalhos mais voluntários. Esse jovem ele foi desafiado
a buscar a sua própria independência, a sua própria decisão em cima de coisas do seu dia a dia. Entende-se que esse jovem, então, ele tem um pouco mais de maturidade para trabalhar no mundo corporativo. Por isso que ele vira uma exigência também. Bom, agora nós falamos ainda há pouco sobre os desafios para a geração Y. E você se referiu especificamente aos mais jovens da geração de 18 a 25. É isso. Eu não quero ficar devendo uma resposta para aqueles com mais de 25 que nos acompanham aqui no mundo corporativo. Perfeito. Quer dizer, essa outra parte da geração Y, dos menos jovens, se é que dá para falar assim. Ou dos jovens há mais tempo, né? Dos jovens há mais tempo. Quais são os desafios deles? Bom, o primeiro desafio dos mais veteranos é justamente um desafio de adaptação. Ele tem que exercer muita capacidade dele de adaptar-se a um mundo em transformação constante, saindo um pouco dos estereótipos, da crítica. Eu vejo muitas vezes o veterano, talvez numa busca de autodefesa, criticando os jovens, falando que o jovem é ansioso, ele é desfocado, é questionador, não sabe o que quer. Essas características são características não é da geração Y, isso é característica de todos os jovens. Então o veterano ele precisa primeiro fazer um esforço maior para se adaptar a essa realidade. Segundo, ele precisa criar novas realidades para ele também. Assim como o jovem da geração Y, esse jovem mais jovem, está buscando o seu espaço no mundo, o veterano que vai ficar nesse mundo mais tempo, nós estamos falando aí de pessoas que há 30 anos atrás as pessoas iam embora desse mundo com 60 anos. Hoje, com 60 anos, qualquer pessoa se considera jovem e provavelmente ainda se sente jovem. Nós temos aí uma banda de rock muito famosa que os seus componentes têm 70 anos de idade, né? E assim, não só essa banda, mas várias bandas de rock. Eu acho que todo o rock é feito por veteranos, né? Então eles começam a buscar novo posicionamento nesse mundo. E esse buscar o novo é um grande desafio para os mais veteranos. Porque a gente acreditava no passado que você estabelecia o teu lugar no mundo. Cheguei, já estou no meu lugar no mundo e pronto, o mundo não vai mudar. E na realidade não, na realidade muda para todo mundo. Então o mais veterano que já desempenhou seu trabalho por 30 anos, por exemplo, está na hora de ele pensar numa nova carreira, quem sabe retomar aquela carreira que ele gostaria de ter feito no início da sua juventude, fazendo um novo curso, preparando-se para uma segunda etapa de vida, de carreira mesmo, porque provavelmente uma pessoa com 50 anos de idade hoje, ele já trabalhou 30 e ele tem uma perspectiva de mais 30. Não adianta você se agarrar apenas ao seu emprego atual, porque provavelmente em algum momento você vai ficar fora do ritmo que a empresa exige. Você vai ficar sobrecarregado. Então, deixa o jovem assumir algumas coisas no seu lugar e busca novos desafios para você. Quer dizer, o veterano ele precisa buscar novos desafios. O jovem busca, essencialmente, mas o veterano também precisa buscar. Sidney Oliveira, levando em consideração que esse trabalhador hoje fica cada vez mais tempo dentro da própria corporação, sim, ou no mercado de trabalho, isso significa que talvez o mercado de trabalho não tenha espaço para todas essas pessoas. O melhor caminho é o empreendedorismo, é a pessoa desenvolver um negócio próprio? Sim, esse é um caminho que cresce muito, aqui no Brasil principalmente, e não só para o jovem, jovenzinho, mas para todos os jovens de todas as idades. O mercado de trabalho não vai conseguir absorver dessa forma todos os profissionais que chegam. Então, o empreendedorismo ele é muito bem-vindo e eu acho que é um caminho que todos devem experimentar dentro dos seus sonhos, dentro das suas expectativas, das suas qualificações, porque nós temos um mundo hoje muito mais diverso, tem muitas possibilidades. Os jovens da geração Y têm descoberto isso muito através da internet, quer dizer, ele tem descoberto possibilidades de empreender, não necessariamente só criando um blog, um site, mas eu vejo muitos jovens descobrindo outras formas de fazer negócio mediante as informações que ele buscou no mercado. Quer dizer, ele descobriu que lá em Singapura existe um mercado muito legal para bonés. E aí a pessoa entra nesse mercado como empreendedor, trazendo essa tecnologia para cá virtualmente e ele consegue importar a tecnologia e ele exercer a empresa dele inicialmente dentro de casa e depois ele começa a expandir. Então, esse mercado é um mercado para empreendedores. Então, todos os jovens de todas as gerações precisam começar a estudar, sim, isso como uma das fases da sua vida.
Não ficar apenas pensando que você será apenas um trabalhador assalariado durante 60 anos. Mas como é que esse jovem se prepara para isso? Nós temos uma experiência no Brasil de empreendedorismo muito ruim, porque por mais que se fale que o brasileiro é um empreendedor, o que a gente identifica é que as empresas duram muito pouco tempo. O Sim. negócio se acaba. Como é que esse jovem, inexperiente ainda, evidentemente, que está chegando agora, pode se preparar para ser um empreendedor? Bom, ele tem muita qualificação. Esse jovem está, assim, à sua disposição muita informação. Primeiro que a característica do empreendedor é participar do risco mesmo. Não é nesse momento que a gente vê empresas que começam e acabam. Isso é um movimento clássico, a gente já sabe disso, existem riscos. Ser persistente para isso é uma das qualidades que a gente vê em muitos empreendedores. O jovem precisa usar toda essa capacidade dele de adquirir informações para construir esse cenário com mais estratégia, com mais planejamento. Tem muita coisa na internet, e não só na internet, mas nos organismos que já ajudam empreendedores, entre eles o Sebrae, que já faz um trabalho muito bom de qualificação. Eu acho que o jovem precisa realmente pegar toda essa capacidade dele de absorver informação e entrar mesmo de cabeça de maneira mais madura para estruturar as suas iniciativas empreendedoras. Claro que tem muita inovação surgindo, tem muitas ideias bacanas que surgem, e toda ideia traz em si um risco. Então ele precisa criar uma boa estratégia, um bom planejamento para que a sua estratégia funcione como empreendedor. Pois é, desenvolver essa estratégia e trabalhar com planejamento, que são os caminhos aos quais você está nos chamando a atenção. Sim. Buscando informação, e as informações estão aí disponíveis. Da mesma forma, ele não consegue ter ainda a experiência que pessoas mais velhas no mercado têm. O ideal seria ele primeiro buscar uma empresa para conhecer um pouco aquele ramo e depois partir para uma vida própria? O ideal é ele adquirir experiência se expondo de alguma forma, se possível, com um veterano. Então, na realidade, a gente fala muito de conflitos de geração. Tem uma frase que já está se cunhando no mercado, foi uma amiga nossa que trouxe essa frase, e hoje está se falando muito de encontro de gerações. Quer dizer, nós temos jovens de todas as gerações aí. O ideal é ele se associar talvez a alguém que já tenha mais experiência, seja como funcionário dele, seja como sócio dele, mas respeitar a experiência que está estabelecida e usar essa experiência para ele adquirir a própria experiência. As empresas já começaram a perceber isso e estão trazendo de volta profissionais mais experientes de volta para o ambiente do trabalho, buscando realmente, a palavra talvez melhor fosse assim, contaminar uma experiência já conhecida para esses jovens que estão muito preparados tecnicamente, mas eles não foram expostos à experiência. Então, a ponte é o encontro. A gente tem que juntar o jovem da geração Y com os jovens das outras gerações, eles pararem de competir e eles se juntarem para fazer essa experiência toda fluir melhor. No livro Geração Y, inclusive, você chama a atenção e sugere que esses jovens busquem um mentor. Isso. Quem poderia ser um mentor? Bom, tem que conquistar o mentor. O mentor pode ser uma pessoa da família, pode ser aquele chefe que você tem, pode ser uma pessoa que você respeite, mas provavelmente o melhor mentor é aquele que não tem medo de te dar nota baixa. O jovem, ele fala assim, o meu mentor é aquele cara que é bonzinho comigo. Não é. Provavelmente o mentor é aquele que não tem medo de te dar uma nota baixa e te ajudar a aprender com essa nota baixa. Esse talvez seja o mentor. E o jovem precisa conquistar esse mentor, uma pessoa que tem experiência e que tem interesse na vida dele, no crescimento dele. Então a mentoria é um conceito novo também. O conceito é já antigo, mas ele é um conceito que ganha mais força atualmente nas empresas. As empresas já começam a criar os seus programas de mentoria, paralelo àquele outro programa que é normalmente focado em jovens, que são os programas de estagiário, de trainee. Quer dizer, agora eu tenho os programas de estagiário, de trainee, e eu tenho também um programa de mentoria, dando um novo papel para os veteranos, que já desempenharam muitos papéis executivos. Ele agora começa a ser desafiado a ser também educador dentro da empresa, passando um pouco da experiência dele para o mais jovem, que tem mais energia, tem um novo ritmo, mas falta ali a experiência mesmo. Sidney Oliveira,
Esse jovem está se preparando para entrar no mercado de trabalho e ele quer ter alguns cuidados que são fundamentais. Alguns deles você já conversou conosco aqui nessa entrevista. Mas você chama sempre muita atenção para o fato de que hoje ele está muito mais exposto do que nós estávamos na nossa época, em função das próprias redes sociais que estão aí abertas. Que cuidado ele deve ter? Bom, o primeiro cuidado é ele lembrar que ele já não tem mais 14, 15 anos de idade. Então, alguns cuidados estéticos são interessantes. O que ele coloca na rede social, o que ele publica na internet, e a palavra publica ela tem que estar em letras garrafais. Não existe o privado na internet. Eu vejo que alguns jovens confundem um pouco, falam, não, mas o meu perfil é pessoal. Pode ser pessoal, mas se está público, ele é público para quem quiser ver. E a interpretação de quem está vendo pode ser distorcida daquela que você colocou. Então eu tenho recomendado aos jovens que, primeiro, criem uma conta de e-mail um pouco mais madura, então aquelas contas bad boy, número 12, ou gatinha manhosa, arroba alguma coisa, isso serviu muito bem quando ele era adolescente, fazia um propósito, mas troque isso por uma conta um pouco mais séria. Cuidado com o que publica nas redes sociais, cuidado não no sentido de esconder uma parte, mas não coloque na rede social aquilo que você não teria coragem de apresentar diante de uma entrevista de emprego. Quer dizer, se tem algum aspecto que você não quer que seja publicado, sei lá, uma foto de uma festa onde você teve um comportamento um pouco mais irreverente, você acha que isso não vai te ajudar muito, então não coloque isso, quer dizer, guarde isso para você na sua vida privada. Não existe o pessoal e o privado. O privado é uma coisa mais reservada. O pessoal, se você joga na internet, ele se tornou público, então qualquer pessoa pode ver. As empresas vão em busca dessa informação também? Certamente. Hoje em dia, as empresas, para compor a sua seleção, já é fato conhecido, as pessoas de seleção, os recrutadores, já compõem aquele antigo currículo, ele compõe com a presença virtual da pessoa. Então, eles vão olhar se a pessoa está nas redes sociais, qual é o comportamento dele nas redes sociais, se ele publica alguma coisa, se ele tem um blog, se ele faz publicações frequentes. Muitas vezes ele tem o Twitter dele e já é comum a gente tentar entender o comportamento da pessoa a partir do que ele publica no Twitter dele. E às vezes eu vejo pessoas publicando coisas assim absolutamente desnecessárias no Twitter, como se quisesse mostrar que é assim a personalidade dele. E a empresa olha isso, hoje os recrutadores olham, faz parte do processo seletivo entender o comportamento virtual e atribuir a esse profissional aspectos de interpretação desse comportamento virtual como um comportamento na vida real. É comum hoje, nós vemos que os jovens têm ficado mais tempo em casa, não em casa no decorrer do dia, mas por mais anos dentro de casa, morando com os pais. Sim. De que maneira isso influencia ou não a seleção dele para uma empresa, para uma vaga? Pelo entendimento da maturidade dele. Não que morar com os pais signifique que ele é imaturo, mas sim vai ser uma leitura que vai ser feita. Os pais de hoje, eles estão nós tivemos uma geração anterior que teve muita dificuldade com vários aspectos, várias facilidades não existiram para a geração anterior. Então é natural que ela, para os seus filhos, queira colocar ele numa melhor escola, queira colocar um quarto só para ele, dar recursos, facilidades para esse jovem. Esse jovem, ele chega no mercado de trabalho dentro de uma sopa de facilidades que coloca ele num padrão de vida, eu diria que muitas vezes acima daquele que ele sozinho como profissional consiga suportar. Quer dizer, ele mora numa casa, num bairro mais sofisticado, tem acesso a um padrão de vida bom e de repente ele vai começar como estagiário numa empresa ganhando um salário mínimo. Ele olha esse salário e fala, bom, isso eu gasto no final de semana quando eu estou com os meus pais. Então ele começa a ter uma interpretação meio duvidosa, se ele vai realmente dar atenção séria para o trabalho ou não. As empresas observam isso e colocam isso como um ponto de atenção. Não acho que há uma restrição com relação a morar com os pais ou não, porque muitas vezes é estratégia mesmo. Mas sempre fica estranho uma pessoa com 30, 32 anos de idade ainda morando com os pais, chegar na empresa e dizer, não, eu tenho autonomia, eu sou uma pessoa que tem muita estratégia, porque já passou o tempo da estratégia, quer dizer, já tem muita alternativa e ele, na realidade, ele está gostando muito mais do estilo de vida que ele consegue ter do que realmente ele quer construir por si só. Então, isso pesa para as empresas.
Coisas que a geração Y tem que evitar para conseguir entrar bem no mercado de trabalho e se dar bem no mercado de trabalho. Coisas que eles têm que evitar. Bom, a primeira coisa, a arrogância. Eles não podem assumir o papel de eu já sei. Há um sentimento de já saber tudo simplesmente porque você sabe navegar dentro dos sites de busca, sabe buscar informação. Então, como eu tenho rapidez no acesso à informação, a pessoa se atribui uma qualificação de já saber tudo. Se eu não sei, eu vou lá na internet e busco. Isso gera uma arrogância que fecha a porta. Quem é mais experiente, na hora fala, bom, se você já sabe, então eu não vou ceder nada. E, na realidade, isso é uma armadilha. Então, a primeira coisa, o jovem, perder um pouco da arrogância, adquirir um pouco mais de humildade, uma postura muito mais de conquista do veterano. Porque tem uma situação que a gente acha que parece uma guerra onde tem forças opostas e todas elas se equilibram. Na realidade, não é isso. O veterano, ele tem a experiência e talvez não tenha a qualificação do jovem. E o jovem tem uma qualificação que provavelmente o veterano não tem. Parece que isso se equilibra, mas na realidade não. O veterano, muitas vezes, ele não precisa dessa nova qualificação, dessa nova tecnologia para continuar o restante da vida dele. Enquanto o jovem, tendo a qualificação, ele não continua na vida dele se ele não adquirir a experiência. Então, nessa guerra, se a gente entender como uma guerra, quem vai se dar mal vai ser o jovem, porque o jovem não vai ser exposto ao desafio antes do tempo, ele vai ser exposto muito mais tarde na vida dele, ele vai receber muito mais dores por conta desse desafio chegar mais tarde na vida dele e, de qualquer maneira, ele vai precisar dessa experiência. Enquanto o veterano, muitas vezes eu vejo o jovem reclamando, Sidney, mas esse meu chefe, ele manda imprimir o e-mail. Isso é muito antigo, ele é tão arcaico que ele imprime o e-mail. Eu falei, tá certo, mas na trajetória de vida dele, ele talvez já fez mais de 2/3 da vida profissional dele sem precisar do e-mail. Então, para ele não vai fazer muito mais diferença ele aprender ou não usar uma tecnologia. Agora, o jovem vai ter uma diferença significativa se não adquirir a outra parte da experiência que esse veterano tem, que eu chamo de pulo do gato. Se ele não pegar o pulo do gato, ele vai ter um problema sério. O que o mundo corporativo tem a aprender com a geração Y, ouvindo a geração Y? Bom, uma capacidade de inovação fantástica. Os jovens de hoje, eles não têm esse receio, até por não ter ficado na sopa corporativa por tanto tempo, eles têm uma ousadia para promover inovação. O mundo corporativo precisa aproveitar isso. Os veteranos, os gestores mais veteranos precisam olhar para esse jovem e entregar para ele o desafio de inovar. De inovar, e não é só a criatividade, mas inovar é criar o novo a partir do que existe, justamente por conta da competitividade desse mercado. E eu vejo muitas vezes o veterano falando, não, é verdade, nós temos que inovar, vou contratar jovens para a gente fazer aqui muita inovação. Aí eles contratam os jovens, colocam o jovem aqui, é o seguinte, jovens, chegou aqui, bom, aqui acontece desta maneira. E aí diz exatamente como o jovem tem que agir. E não dá espaço para o jovem inovar. Então, o jovem traz a inovação, traz a energia, traz um ritmo muito mais rápido e ele traz uma coisa que é a não linearidade. Todas as gerações, até a geração Y, elas aprenderam primeiro uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E isso é linear, uma coisa de cada vez. A geração Y é a primeira geração que aprendeu a multidisciplinaridade. Ou seja, ele não é linear, ele é multitask, ele faz as coisas simultaneamente. Todos nós fazemos, quer dizer, não é só o jovem que faz, qualquer pessoa hoje faz 2, 3 atividades simultaneamente. Mas esse jovem nasceu nesse cenário, então ele tem muito mais facilidade para fazer várias coisas simultaneamente e isso ainda é pouco explorado pelas empresas. As empresas e os gestores olham isso como dispersão e na realidade não é dispersão. Claro que existe uma superficialidade em algumas atividades, mas no geral esse jovem ele tem uma qualificação maior por ter sido exposto dessa forma. Então precisa ser explorada essas duas qualidades do jovem, principalmente porque as empresas precisam inovar o tempo todo. Sidney, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco mais uma vez aqui no Mundo Corporativo.
Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Obrigado aos ouvintes aí. Vamos conversar muito com esses jovens e vamos ver se a gente faz esses jovens entrarem numa linha mais de asas abertas e mais maturidade, né? Muito obrigado. Sidney Oliveira é consultor de empresas, especialista em gerações, lançou recentemente o livro Geração Y, Ser Potencial, Ser Talento, Faça por Merecer. Livro que, na sua primeira semana de lançamento, já se esgotou na sua primeira edição e está agora na segunda edição. Aproveite então também esse conhecimento do Sidney Oliveira no livro Geração Y. E nós voltamos a conversar aqui no Mundo Corporativo. Até mais!